muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos acompanhado nesse tempo pascal o nascimento da igreja. Como a igreja nasceu? Primeiro, nasceu por causa do Espírito Santo. Cristo sobe aos céus, a sua ascensão, vamos celebrar essa festa. Só que Cristo não deixa o povo sozinho, Cristo envia o seu Espírito Santo. Por isso, o nascimento da igreja se dá em Pentecostes, que vamos celebrar daqui a uns dias. Essa igreja vai crescendo pouco a pouco. Nós escutamos na primeira leitura do domingo passado, a igreja crescia em números. E quando a igreja cresce em números, surge um problema, surge uma dificuldade. Nós escutamos na primeira leitura de hoje. Surgem tensões, surgem discussões, porque a igreja é composta por várias pessoas, por vários pensamentos, por várias ideias, e aqui está o mistério do Espírito Santo. Várias pessoas com vários pensamentos, com várias características, chega a uma unidade. Interessante como começa a primeira leitura de hoje. Chegaram alguns da Judéia, um grupo da Judéia, pensava de um jeito, e ensinava aos outros irmãos da Antioquia. Imagina, Judéia, Antioquia, geografia, cidades, cultura diferentes. O que eles ensinavam? Não podereis salvar-vos, se não vos circuncidardes. Já essa primeira frase é forte. Não podereis salvar-vos. Quem de nós ousa dizer que uma pessoa não pode se salvar? Quem de nós ousa dizer que um artista ou um pecador público que seja não pode se salvar? Quem de nós?
Cristo, que é o verdadeiro modelo do Pai misericordioso, Ele deu a salvação no último minuto, para um pecador público, para um ladrão, se arrependeu no último minuto. Tenho dito que muitas vezes Deus permite uma doença para que a pessoa se converta. E uma pessoa na doença, no último instante, até uma pessoa que comete suicídio, no último segundo, nós não sabemos quais são os mistérios. Uma pessoa que se joga na ponte, quando se jogou já se arrependeu. Deus pode dar a salvação? Quem de nós ousa dizer quem vai ser salvo ou não? E aqui surge o problema da circuncisão. Se segue a lei dos judeus, porque muitos pagãos entraram na igreja, e eles queriam obrigar os pagãos a observarem a circuncisão de Moisés, e surge a tensão. E eu falei ontem na pregação que nós somos chamados a viver na paz, e um dos motivos que nós não vivemos na paz são tensões, são discussões litúrgicas. Se ajoelha ou não se ajoelha, se reza assim ou se reza assim, e nós provocamos tensões entre nós. E algo que nós temos que ter bastante cuidado, as tensões que nós criamos por causa de políticas, de partidos. O nosso partido tem um nome e sobrenome, chama-se Jesus Cristo. Se algo que hoje nos tem deixado bastante tensos é se nós somos do partido X ou do partido Y, se nós somos da direita ou da esquerda. Nós somos de Jesus Cristo. Surgem os problemas, surgem as tensões. Às vezes nós brigamos e discutimos entre nós dentro da igreja. A nossa paróquia, São João Batista, só tem 10 anos de paróquia. Quantas tensões já existiu e existe em 10 anos? Não só 10 anos de paróquia, tem uma história, a nossa paróquia de igreja, quase 50 anos. Quantos problemas, quantas dificuldades já existiu dentro de nós? Brigas, tensões. Mas como é que se resolve as tensões? Aí que está a situação, aí que está a questão. Como é que nós resolvemos? Afastando um do outro? Não falando mais com o próximo? Virando o rosto para o outro? Os discípulos, como é que eles resolveram esse problema? Se reuniram. Aparece aqui na história o primeiro concílio da história. Chama Concílio de Jerusalém. Os bispos, os presbíteros, que eles estão à frente da igreja, se reúnem e tratam desse assunto. Já vamos escutar a continuação dessa leitura na missa de amanhã. É o Espírito Santo, irmãos. Existem as dificuldades entre nós, mas iluminados pelo Espírito Santo, nós resolvemos juntos, pensando de forma diferente, mas o Senhor nos dá a unidade. Façamos atenção, à luz dessa primeira leitura, a respeito das tensões, das brigas que existem dentro de nós, e busquemos a paz. Esse evangelho que nós escutamos hoje é o evangelho da missa de domingo, um evangelho muito rico, que a igreja nos dá a oportunidade de meditar mais uma vez. E aqui Cristo fala que Ele é a verdadeira videira. É muito interessante a Escritura, irmãos, se nós tivéssemos um amor à Escritura, de se aprofundar, ler a Escritura, se nós tivéssemos o contato com a Escritura, como nós temos o contato com o celular. Às vezes nós não passa 24 horas com o celular porque dorme algumas horinhas, mas dorme inclusive com o celular. Mas e se a gente dormisse com a Bíblia, de tanto estudar a Bíblia? Por que Cristo fala que Ele é a verdadeira videira? Porque tem uma falsa videira? O que significa videira na Escritura? A videira aparece no Antigo Testamento. A videira significava o povo. E essa videira, Deus utiliza várias imagens. Essa imagem da videira, Deus cuidou dessa videira com carinho, cercou-a, tirou as pedras, tirou os entulhos, mas essa videira não deu nenhum fruto. É uma história de amor, podemos dizer assim, no Antigo Testamento, quando fala da videira.
Imagina, nós às vezes gostamos de uma planta, nós cuidamos dessa planta, molhamos, regamos, colocamos no sol, tira, com tanto amor. Só que a videira falsa, que é o povo de Israel, não deu nenhum fruto. Por isso Cristo é a verdadeira videira, o único que deu fruto, o único. Nós somos falsas videiras, nós todos somos falsas videiras, porque nós não damos frutos. Cristo é o que dá o verdadeiro fruto, e deu seu fruto na cruz. O vinho, que é sinal do sangue de Cristo. Aí, quando Cristo foi traspassado, saiu sangue e água. E essa videira, como Cristo fala hoje aqui, como eu tenho explicado nesse tempo pascal, de um relacionamento da videira está unido aos ramos e vice-versa, porque assim como o ramo precisa da videira, a videira também precisa do ramo. Pouquíssimas plantas não precisa de uma videira para ter um fruto. Por exemplo, um pé de jaca não precisa de um ramo. Não é assim, Arleide? Se estiver errado, você me corrige. Mas Deus pensou a natureza de um tal modo que no pé de jaca, por exemplo, dá no próprio tronco. E tem toda uma estrutura para dar um fruto pesadíssimo. Como Deus faz as coisas belas. Mas outras plantas precisam de um ramo para dar o fruto. Então é uma relação íntima. Cristo é a verdadeira videira, e Ele precisa de nós também, para que nós possamos dar frutos. Nós precisamos de Cristo, para estarmos unidos. E se nós não estamos unidos, irmãos, essa unidade aparece aqui várias vezes, como já disse no domingo, com essa palavra permanecer. Como é difícil permanecer. Permanecer na Escritura significa a perseverança, significa a esperança, significa persistir. E hoje nós vivemos na cultura que não persevera. Nós vivemos hoje na cultura que não permanece. Os jovens, por exemplo, que namoram hoje, não permanecem no namoro. Eu não sei se ainda tem essa expressão, que se falava, pelo menos os jovens ficam, mas não sei se fala ainda hoje, ficar, que parece uma contradição. Ficar significa permanecer, mas ficar hoje é ficar como um beija-flor, fica algumas horas e vai com outra, vai com o outro. É uma contradição, não permanece. Deus está me concedendo a graça de eu permanecer padre há 10 anos. Se Deus me permitir, eu vou fazer 11 anos de padre. Mas é difícil permanecer padre. Na minha ordenação, um cara que ordenou comigo, depois de uma semana já não era mais padre. Vários motivos, mas como é difícil permanecer, ser padre? Como é difícil permanecer casado? E hoje tem tanta declaração de nulidade, e hoje os casais não vivem mais no sacramento para toda a vida, até que a morte separe. Por quê? Porque não querem permanecer. Papa Francisco fala da cultura do descartável, não permanece. E para permanecer, queridos irmãos, já disse aqui, aparece as podas, poldar. No mundo da plantação é necessário poldar. Tem que poldar a árvore. E nossa vida também é poldada. Essa polda aqui, irmãos, é um ato de violência. É pegar uma tesoura e cortar, poldar. E o Senhor nos polda. A questão, não sei se vocês conseguem identificar cada um, como Deus está me poldando. Como Deus está poldando o Padre Antônio? Uma doença, uma enfermidade, é uma polda. Um defeito físico, a cruz é uma polda que o Senhor nos dá. Nós deixamos ser poldados pelo Senhor? Nós aceitamos as podas que Deus nos permite? Uma grande poda hoje, a poda do desemprego, a poda da falta de dinheiro, a poda da pobreza, a poda, repito,
da enfermidade é uma poda. Nós enxergamos esses acontecimentos tristes que nós não entendemos, um sofrimento, nós entendemos como uma poda do Senhor? Eu termino, queridos irmãos, fazendo uma pergunta. O que nos une a Cristo hoje? Nós estamos unidos a Cristo? Outra pergunta. O que te separa de Cristo? O que? Que acontecimento te faz desunir da videira? Talvez algum pecado que você inclusive comete de forma escondida? Isso não te faz estar unido à videira, te faz separar. Nós aceitamos as podas que Deus nos envia? Outro dia eu falei aqui de uma poda, até falando de uma pastoral, de algum grupo, já veio uma reclamação da homilia. Mas não é a homilia, a palavra de Deus que te poda. Você aceita a poda de Deus na tua vida? Você aceita a correção dos pais, da igreja? Você aceita essas correções como uma poda também? Hoje, nós temos coragem de rezar, Senhor, me poda. Nós temos coragem de rezar? Nós temos coragem de fazer essa prece hoje, Senhor, me poda. Mas nós podemos pelo menos rezar, Senhor, ajuda-me a aceitar as tuas podas. Senhor, ajuda-me a aceitar as tuas correções. Rezemos, irmãos, de verdade, para que diante das tensões que às vezes acontecem no meio de nós, supliquemos o Espírito Santo, nos reconciliemos uns com os outros, nos reunimos, não fiquemos separados uns dos outros. O melhor modelo é a igreja primitiva. E que o Senhor, através da Eucaristia, nos dê essa oportunidade de estar unido à verdadeira videira, que é Jesus Cristo.